Para muitos, ele foi considerado o pai da física, o pai da ciência moderna. Ele que primeiro usou o método científico para obter resultados impressionantes e enfrentou o grande poder da igreja na época. Sim, estamos falando de Galileu Galilei. Fica com a gente! Olá, você está no canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes. Seja muito bem-vindo. Já está inscrito aqui no canal? Não? Se inscreva, dá uma olhadinha nessa amostra de vídeos bem legal. Esses vídeos são bem legais. Dá uma olhadinha aí. Neste primeiro vídeo, contamos a incrível história de Marie Curie, uma cientista espetacular. Neste outro vídeo, vamos falar sobre um tema super interessante. Existe um multiverso? Dá para testar que existe? Hoje o nosso tema é muito interessante. A gente vai falar sobre a vida, a carreira, os feitos de Galileu Galilei. Um cara incrível. Você não tem noção. Vamos lá. Galileu Galilei nasceu em 15 de fevereiro de 1564 na cidade de Pisa, essa mesma aí da torre, tá? Ele era filho primogênito de Vincenzo Galileu, um músico, e de Giulia Amanati. Ao todo ele tinha em torno de 6 ou 7 irmãos. Em 1580, com cerca de 16 anos, ele ingressa na Faculdade de Medicina da Universidade de Pisa. Mas ele gostava muito da matemática, da física, que na época falava-se filosofia natural, e ao ver o balançar de um candelabro, ele foi para casa e construiu 2 pêndulos, provando que o movimento era sincronizado. Ele acabou conseguindo convencer seu pai a deixá-lo largar a faculdade de medicina e ingressar na faculdade de matemática e filosofia natural. Em 1586, ele publicou um livro com o projeto de uma balança hidrostática que ele mesmo inventou, o que chamou a atenção do mundo acadêmico para sua genialidade. Em 1589, ele foi nomeado para a cadeira de matemática em Pisa. Mas o trabalho em Pisa era muito supervisionado pelo clero. Ele acabou indo em 1592 para a Universidade de Pádua, onde ensinou geometria, mecânica e astronomia até 1610. Em Pádua, seu trabalho era mais livre que em Pisa. A Universidade de Pádua, onde Galileu trabalhava, era pertinho ali de Veneza, então aí ele dava uma fugidinha ali para Veneza, beber um vinho, conhecer umas mulheres. Numa dessas idas a Veneza, ele conheceu Marina Gamba. E a afeição de Galileu por Marina acho que foi especial. Eles ficaram juntos por um certo tempo, apesar de nunca morarem na mesma casa. Sempre aquela coisa de dele sair de Pádua, ir para Veneza, e tem aquelas relações e tal. Fruto desse envolvimento, que na época era um escândalo, né? Um envolvimento extraconjugal, nasceram em 1600 Virgínia, em 1601 Lívia, e em 1606 Vincenzo. Galileu e Marina Gamba nunca se casaram. Galileu nunca se casou oficialmente, mas manteve essa relação declarada com Marina Gamba. Isso não era tão incomum, apesar de Galileu ser um católico fervoroso, até alguns papas mantinham relações clandestinas e até filhos ilegítimos. Nos 18 anos que trabalhou na Universidade de Pádua, Galileu inicialmente dedicou-se muito ao estudo da mecânica e do movimento, e a partir de 1609 ao estudo da astronomia. Muita gente acha que foi o Galileu que inventou o telescópio, mas não foi não. O telescópio foi inventado por um produtor, um fabricante de lentes holandês, e chegou em Florença e Galileu se encantou com aquele instrumento. E ele pensou logo, de forma prática, no seguinte: como eu posso conseguir dinheiro, fama, poder com isso daí? Quem inventou o telescópio foi o holandês Hans Lippershey. Pelo menos foi ele que registrou a patente do telescópio e
começou a comercializar o produto, que era usado para fins de recreação, observar ao longo, né? O poder de observação do telescópio. Então era tipo uma luneta usada praticamente como um brinquedo. Então, num primeiro momento, Galileu mostrou o seu telescópio, que ele deu uma aprimorada, ele pegou o telescópio original que chegou nas suas mãos, fabricado lá na Holanda, deu uma melhorada, ele aprendeu a fabricar lentes, deu uma aperfeiçoada no telescópio, aumentando a capacidade do telescópio em 10, 20 vezes. A diferença do telescópio inventado em 1608 na Holanda para o telescópio construído por Galileu em 1609 era imensa. O aperfeiçoamento técnico do instrumento foi primoroso. Aí ele mostrou o telescópio no arsenal de guerra da Marinha da Itália, ali de Florença. E os comandantes da marinha ficaram maravilhados. Com o telescópio, eles poderiam ver navios inimigos a uma longa distância. Isso dava um poder muito grande à marinha. Então, os serviços de Galileu foram contratados e ele passou a ganhar um salário vitalício para produzir os telescópios para a marinha. Além disso, Galileu ele resolveu apontar o telescópio para o alto. Foi o primeiro a fazer observações astronômicas usando um telescópio. E a partir daí, as descobertas de Galileu foram incríveis, impressionantes. Por exemplo, um primeiro exemplo, ele descobriu as luas de Júpiter, as 4 luas de Júpiter, que são hoje em dia chamadas de luas galileanas. Na verdade, Júpiter tem 79 luas e as luas descobertas por Galileu foram as primeiras em toda a história. E em busca ainda de mais poder, mais status social, ele foi na família Médici, que controlava Florença, e mostrou os seus feitos com o telescópio e tudo mais, as luas de Júpiter que ele havia descoberto. E aí ele deu o nome das luas de Júpiter os 4 filhos do Duque de Florença, que era governava ali aquele feudo ali de Florença. Então, a partir desse ato, Galileu se torna professor emérito da Universidade de Florença, ganhando um salário sem precisar dar aulas, que era o que ele queria. Ele queria não dar aulas, ficar só pesquisando, estudando. Porque dar aulas tomava muito tempo a ele, né? Muitos alunos perguntando e tal. Então ele queria ficar só dedicado à pesquisa, a observações astronômicas. Assim, Galileu ficou na Universidade de Florença por longos anos, observando o céu e obtendo resultados incríveis, descobrindo novos planetas. Foi uma época muito produtiva no trabalho de Galileu Galilei. Em 1610, Galileu publicou o livro Sidereus Nuncius, que significa mensageiro das estrelas. Foi o primeiro tratado científico com base em observações feitas através de um telescópio. Neste livro, Galileu revela a existência das luas galileanas, revela a aspereza da superfície da Lua com crateras e montanhas, revela a existência de um grande número de estrelas invisíveis a olho nu, principalmente as responsáveis pelo surgimento da Via Láctea. Revela também as diferenças entre a aparência dos planetas e as das estrelas fixas, as primeiras aparecendo como pequenos discos, enquanto as últimas apareciam como pontos de luz não ampliados. Depois, em 1613, Galileu publica o seu trabalho sobre as manchas solares, intitulado Carta sobre Manchas Solares, sugerindo que o Sol e o céu são corruptíveis. As cartas também relataram suas observações telescópicas de 1610 de todo o conjunto das fases de Vênus e suas intrigantes apêndices de Saturno e seu desaparecimento subsequente.
Na verdade, esses apêndices, que Galileu chamou de orelhas, eram os anéis de Saturno. Por conta de serem mulheres e não terem um berço oficial, não serem filhas ilegítimas, Virgínia e Lívia não teriam nenhum futuro permanecendo onde estavam. Para arrumar um marido, deveriam ter um dote incrível. E Galileu não era rico, né? Ele tinha boas condições, mas não era rico. Ele também não queria ficar sustentando as duas filhas a vida toda. Assim, Galileu decidiu colocá-las no convento. Galileu mandou Virgínia para o convento de São Mateu logo após ela completar 13 anos, e o mesmo fez com a sua outra filha Lívia. A filha mais velha de Galileu, Virgínia Galilei, ela adota o nome de Maria Celeste. Parece ser um trocadilho, uma homenagem ao pai. Essa filha era muito ligada ao pai e sempre se correspondia com ele a partir de cartas, demonstrando muito carinho e cuidado pelo seu pai. Virgínia, ou Maria Celeste, escreveu muitas cartas a Galileu. As cartas de Maria Celeste foram todas recuperadas, mas as cartas de resposta que Galileu enviou para ela desapareceram. Provavelmente, após a morte de Maria Celeste, a abade superiora do convento onde ela ficava resolveu tacar fogo em tudo. Foram cerca de 120 cartas, e após a morte de Galileu, elas foram encontradas em seus aposentos e publicadas. Pode dar uma olhada no link na descrição deste vídeo. E quanto mais ele observava o céu, os astros, mais ele percebia que o modelo geocêntrico, a Terra estática como centro do universo, o Sol e os outros planetas girando em torno, não fazia o menor sentido. O que Galileu conseguiu observar com seu telescópio é que era o contrário. O Sol estava fixo, a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol. E ele observou também as manchas solares, certificando-se de que o Sol também girava em torno do seu próprio eixo. E todas essas observações renderam um certo problema a Galileu quando ele começa a defender as ideias de Copérnico, ou seja, o modelo heliocêntrico. A igreja não aceitava isso, então ele sofreu o primeiro julgamento. O inquisidor da época era Roberto Bellarmino, o mesmo que havia condenado à morte Giordano Bruno. A Grã-Duquesa Cristina, mãe do Duque de Florença, da família Médici, o qual Galileu ganhou grande prestígio e influência, ela não gostou muito do trabalho de Galileu acerca de teorias próximas a Copérnico, essa ideia do heliocentrismo. Então ela ficou meio intrigada com isso e fez uma pressão em um dos discípulos de Galileu, e isso motivou Galileu a escrever uma carta de resposta a ela. Mais ou menos o teor da carta diz o seguinte: a Grã-Duquesa, que a Bíblia está correta, a Bíblia é a palavra de Deus e não tem nenhum erro, mas a interpretação dos homens que a fazem de forma literal é que consiste em erro. Assim, essa carta rodou toda Florença e acabou caindo nas mãos do Papa, motivando o primeiro julgamento de Galileu, acusado de heresia. Como conclusão do julgamento, Galileu foi proibido de falar das teorias de Copérnico. Então, simplesmente, ele foi silenciado. O inquisidor Roberto Bellarmino era grande admirador de Galileu e gostava muito do seu trabalho. Galileu marcou uma reunião com ele com a esperança de convencê-lo de que suas ideias estavam corretas, mas ao chegar ao encontro recebeu a carta das mãos de Roberto Bellarmino, o proibindo de falar sobre suas teorias heliocêntricas, que foram defendidas antes por Copérnico.
chegou ao poder, ao papado, um amigo de Galileu, que se tornou Papa Paulo Urbano VIII. E aí, conversando com um Papa no Vaticano, que era seu amigo de algum tempo, o Papa disse: Olha, Galileu, você pode falar sobre Copérnico, mas como hipótese, não como certeza. Essa conversa abriu brecha para Galileu escrever seu livro Diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo. É um livro de forma bem original, bem interessante. Na minha opinião, é o primeiro livro de divulgação científica de todos os tempos. Neste livro temos um diálogo entre três personagens fictícios. Salviati, que defende as teorias de Copérnico e o heliocentrismo. Temos também Simplício, que é o contraponto que defende o pensamento de Aristóteles e o pensamento mais consonante com a igreja, e o anfitrião, que recebe os dois e que é o tipo mediador do debate, que é Sagredo. Então, nesse debate, Galileu apresenta todas as suas ideias a partir de um discurso muito interessante com réplica e tréplica, né, dos entusiasmados debatedores sobre o tema. Ao final, chega-se à conclusão de que não há como saber, pela nossa ignorância, nossa pouca capacidade, como Deus criou o universo e se realmente a Terra se movia ou se estava parada. Então chega-se a uma conclusão mais próxima às ideias de Simplício. Mas quem lê o livro percebe claramente que Salviati dá um banho em Simplício. Ele aparece de forma meio ridícula e patética. O livro foi escrito em italiano, o que não era comum. Normalmente se escreviam os livros em latim, mas em italiano teria acesso melhor a todo o povo. E as primeiras cópias foram enviadas ao Grão-Duque Ferdinando Médici, seu protetor. E também Galileu enviou cópias para o Vaticano. Só que naquele interim ocorreu a peste negra em Florença. A cidade de Florença foi interditada, foi isolada e demorou um ano para que, com a diminuição do problema da peste negra, as cartas finalmente chegassem ao Vaticano e houvesse uma resposta. Durante todo esse tempo, Galileu ficou na ansiedade para saber como seu trabalho seria aceito. Mas aí, aquele pessoal da intriga, aqueles padres, bispos cardeais que não gostavam de Galileu, aqueles que achavam Galileu arrogante, ele de fato era um bocado arrogante por causa do seu conhecimento ímpar, ele era um gênio da ciência, totalmente reconhecido na época, ele era genial, ele tinha, como nós vimos até agora, feitos incríveis. Então os invejosos de plantão e aqueles puxa-sacos do Papa fizeram, como se diz no popular, caveira de Galileu. Disseram que no livro o personagem Simplício era a representação do próprio Papa, e ele era um personagem ridículo, cômico. Ou seja, disseram que Galileu estava zombando do Papa. A partir daí, Paulo Urbano, Papa, nunca mais falou com Galileu. Ficou realmente magoado com ele. E aí teve o segundo e derradeiro julgamento de Galileu Galilei. Dessa vez não foi tão tranquilo quanto o primeiro. Galileu foi obrigado a abjurar suas teorias heliocêntricas e foi preso nas masmorras do Vaticano, ficando lá por alguns meses. Nesse interim, sua filha Maria Celeste adoeceu. E um dos momentos mais tristes da vida de Galileu foi presenciar a morte de sua filha Maria Celeste, que adoeceu muito na época que ele estava afastado, por conta desses processos todos que eu citei. Maria Celeste Galilei morreu aos 33 anos em 1634. E nesse período, após a morte de sua filha Maria Celeste,
Galileu se dedicou muito ao trabalho, revendo aqueles trabalhos antigos sobre mecânica do movimento e tudo mais, o trabalho com os planos inclinados. Então ele conseguiu descobrir que a aceleração era constante. Ele não ainda tinha o termo aceleração, que foi criado por Newton, mas ele descobriu que havia algo de constante no movimento, num plano inclinado, na queda dos corpos. Ou seja, algo fazia a velocidade variar e esse algo era constante. Quer dizer, Galileu deixou tudo já preparadinho para Newton chegar lá e concluir o seu trabalho. Assim, Galileu estabeleceu as bases da cinemática, do movimento, tudo isso daí. Chegou muito perto de completar todo o quadro. Desenvolveu um trabalho muito bom e correto acerca das velocidades relativas. Galileu ele desenvolveu muito a ciência dos movimentos. A verdade é que Galileu ainda queria provar que a Terra se movia em torno do Sol. Para isso, ele precisava, a partir das teorias de movimento, mostrar sem nenhuma dúvida que a Terra estava se movendo. E essa ideia dele foi incrível, esse experimento mental que Galileu elaborou, de imaginar um sujeito andando a cavalo e soltar a maçã cai ao lado dele, o cavalo, mesmo com ele, o cavalo, o cavaleiro e a maçã em movimento. Como todos estão no mesmo movimento, a queda da maçã é idêntica, como se o cavaleiro, o cavalo e a maçã estivessem parados, ele soltasse a maçã e ela caísse ao lado. É um movimento idêntico, Galileu percebeu isso. Galileu então reuniu todo esse material acerca do movimento e publicou sua obra-prima, Discursos e Demonstrações Matemáticas em torno das duas novas ciências, publicado em 1638, uma parte em italiano e outra parte em latim. Neste livro ele estabelece as bases do movimento, da cinemática, deixando o trabalho praticamente pronto para Newton estabelecer as leis da dinâmica. Excelente trabalho. E já muito doente, no seu exílio, na prisão domiciliar, com 78 anos, Galileu morre em 1642, exatamente no mesmo ano que nascia Sir Isaac Newton. E 300 anos depois, em 1942, nascia Stephen Hawking. Olha que interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que Newton, Einstein e Hawking pensam de Galileu Galilei. Newton dizia: só consegui chegar onde cheguei porque estava sobre ombros de gigantes, se referindo claramente a Galileu Galilei. Einstein dizia que Galileu foi o pai da ciência moderna, o pai da física. E Hawking dizia que se a física, se a ciência moderna tinha um pai, este só poderia ser Galileu Galilei. Então é isso que tínhamos por hoje. Agradeço sua participação até aqui. Assista os vídeos que estão aparecendo e tchau. Até a próxima. Valeu!